O Senhor preparou um lugar de delícias para o seu povo. O Senhor tem uma terra nova. O Senhor tem os céus para aqueles que creem em seu santo nome, para aqueles que não se conformaram com este mundo, para aqueles que não se amoldaram a este sistema corrompido pelo pecado, direcionado tanto pelo inimigo de Deus, quanto pelas paixões, pelos desejos carnais dos homens. Ele preparou um lugar para você. Eu não sei se você entrou aqui triste, talvez decidida a parar, mas Deus está te dando ânimo nesta manhã, para que você se levante e continue marchando, continue na direção que Ele te chamou para caminhar. Receba a força do Espírito Santo de Deus, que opera em nós o querer do Senhor, que efetua em nós uma obra maravilhosa, uma obra tão grande, que dá essa força, que dá esse pique, esse ânimo, para que mesmo em meio a tantas e amargas provações, nós continuemos na jornada rumo à eternidade. O povo de Deus está entre aquilo que chamamos de já e ainda não. Já desfrutamos parcialmente do reino de Deus. Nós cantamos esta manhã: invocamos o teu reino aqui. E quando Jesus veio a este mundo, Ele inaugurou. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino do Senhor. Mas ainda não vivemos isso na plenitude. E que glória será quando estivermos além do rio azul, onde as ruas são de ouro, onde Deus preparou coisas maravilhosas demais, para que os homens pudessem descrever. É divino, é espetacular, é majestoso, tão grandioso, que em palavras não se pode definir. Tudo isso para você. Aqueles que creram no Senhor Jesus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, foram arrancados das trevas e agora podem desfrutar da luz que emana daquele que é o sol da justiça, o Pai das luzes, o perfeito, que apesar do nosso pecado, porque quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados, foi quando Ele nos ressuscitou, foi quando Ele nos chamou, foi quando Ele te levantou. Apesar de nós, Deus está fazendo a sua obra. E ouça, aquele que começou a obra, Ele é fiel. Ele é fiel. Deus conhece cada um de nós. Tolice seria eu pensar que Ele não sabe o meu nome, já que Ele mesmo escreveu o nome dos seus no livro da vida. Deus não esqueceu de você. Em breve Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Em breve Ele virá, e tudo que conhecemos, o mundo da forma que conhecemos, já não existirá mais. Tudo será novo. Vocês serão novos. Receberemos um novo corpo transformado, e toda essa massa corruptível será substituída por algo que não se pode corromper. O prêmio pelo qual nós corremos é muito mais valoroso do que qualquer conquista material, do que qualquer conquista profissional. Comece de fato a prestar atenção nesses detalhes.
e ver que Deus tem sido generoso para com você. Estamos tão preocupados com aquilo que haveremos de comer, haveremos de beber, haveremos de fazer, e não percebemos tudo que temos recebido, o cuidado de Deus, o carinho do Senhor, a presença do Espírito Santo a nos guiar, a nos fortalecer, a nos levantar, porque de outra forma você não estaria na presença de Deus mais, você não teria mais fome e sede pela palavra dEle, você não teria mais desejo, paixão por Jesus. É isso que te motiva. É o Espírito Santo de Deus operando no nosso duro coração de pedra, nos dando um coração de carne, um coração obediente, um coração cheio do amor, da compaixão, da graça de Deus, que nos faz ter outros olhos, que muda a nossa cosmovisão, que trata o nosso caráter, moldando a nossa mente. E Deus está aqui esta manhã, fazendo isso, operando. Sua vinda a este lugar não foi em vão nesta manhã. Eu sei que Deus está falando com alguém, Deus está falando com você nesta manhã. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo os relatos de Mateus, capítulo 24. Vamos ler alguns versículos. Mateus 24, a partir do verso 4, vou ler até o verso 14. Um pequeno trecho do sermão profético do Senhor Jesus. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Estávamos há pouco falando das maravilhas de Deus, das promessas grandiosas que Ele nos fez, Igreja do Senhor.
das dádivas celestiais, divinas, com as quais fomos presenteados. E quão maravilhoso é falar sobre tudo isso. Mas a partir deste texto que nós lemos, eu quero compartilhar com os irmãos alguns sinais que antecederão, a parousia ou a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E estes sinais sobre os quais nós falaremos, eles irão paulatinamente se intensificando, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Nós já temos visto um desencadear de tragédias, guerras, pestes, o amor se extinguindo, sendo extinto. Até aquele amor que a gente achava, que era impossível de acabar, o amor de uma mãe por um filho, até a Bíblia usa esse amor como exemplo. Nós hoje assistimos ele se diluindo, escorrendo, muitas vezes em forma de sangue, porque as mães agora lutam, muitas delas, pelo direito de assassinarem os seus próprios filhos. E isso é terrível. O amor tem congelado, não apenas esfriado. E o primeiro sinal que eu quero destacar aqui são os falsos cristos. O começo do texto já fala exatamente sobre isso. Quando lemos aqui no verso 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro Jesus fala desse distúrbio religioso, no qual muitos têm caído, ventos de doutrinas, inúmeras doutrinas, não conformadas à palavra de Deus, à Sagrada Escritura, mas derivada dos sentimentos, dos conceitos, dos pensamentos de homens soberbos e orgulhosos que consideram a Bíblia não a palavra de Deus. Em algum aspecto eles até acreditam que ela contenha a palavra de Deus, mas não que ela seja de fato a palavra de Deus. Então eles mergulham nas suas próprias filosofias e criam doutrinas, sistemas doutrinários totalmente estranhos à palavra de Deus. Muitos chegando a declarar-se o próprio Messias, o próprio Cristo. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, a não ser da piada de mau gosto do Henri Cristo, que nós conhecemos aí da televisão, dos programas de auditório. Muitos fazem chacota, mas existem pessoas que seguem aquele homem e acreditam que ele de fato é a reencarnação de Jesus Cristo. Nós olhamos às vezes, vemos de forma ridícula, digna de riso, mas algumas pessoas acreditam que aquele homem de fato é quem diz ser. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho, mas tem um tal de Reverendo Moon. Ele já até faleceu, se não me engano, aos 92 anos. Uma igreja da unificação. Ele se declarava o Cristo. Ele dizia que o próprio Jesus apareceu para ele e disse que ele deveria continuar a obra da evangelização, conferiu a ele esse cargo, e ele era o representante, o Messias, o sucessor do próprio Cristo. David Koresh,
considerado aqui um Cristo pecador, um homem devasso, entregue às suas próprias paixões, e que pessoas seguiam ele. Ele se declarava o próprio Cristo. Parece brincadeira, não é? Mas não é. Não é. Parece loucura, mas existiam pessoas que seguiam esse homem. Considerem alguns aspectos aqui, queridos, dessa primeira advertência, desse primeiro sinal, dos falsos cristos. Vários messias fingidos, já apresentei alguns aqui para vocês, que afirmarão ser o verdadeiro. Leiamos o que está em Lucas, capítulo 21, versículo 8. Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Essa é uma advertência para nós. Não só pessoas que se declaram o próprio Messias, mas pessoas que criaram, como eu falei anteriormente, sistemas de doutrinas estranhas, são idolatradas hoje, seguidas de forma cega. As pessoas simplesmente ignoram o que a palavra de Deus diz para seguir os conceitos estabelecidos por esses líderes fraudulentos, enganadores. Jesus disse que nós devemos estar vigilantes, que nós devemos estar atentos, para que não sejamos enganados, para que não sigamos essas doutrinas que estão nos afastando da verdade, estão nos levando a uma outra religião, a uma outra fé, nos tirando daquilo que foi ensinado desde o princípio, o que Deus disse que nós deveríamos permanecer pregando, vivendo, ensinando, propagando. Aqui vemos a necessidade de nós estarmos alertas, da igreja manter-se vigilante, sempre pronta, sempre pronta. E Jesus ensinou a igreja a se preparar para a sua volta. Ele não só nos deu alertas, mas Ele nos deu estratégias, armas com as quais nós devemos lutar. E muitas vezes temos abandonado essas armas. Não estamos tomando ali a posição do atalaia, daquele que está no ponto mais alto, observando o entorno da cidade, para alertar a todos quanto os perigos iminentes. Não temos sido muitas vezes os propagadores da verdade. Até conhecemos, mas temos apenas engordado, inflado o nosso conhecimento, sem deixar que isso transborde para aqueles que estão à nossa volta. Andamos na luz enquanto sorrimos, escarnecemos muitas vezes daqueles que estão em trevas. A nossa atitude, a nossa postura em relação a estes deveria ser um tanto diferente, segundo Cristo, segundo o Senhor. E Ele diz que essa espera, essa espera pela sua volta deve gerar em nós uma expectativa boa, um desejo, que seja em nós um gatilho para a purificação. Por quê? Porque a noiva deve se santificar, a noiva deve se ataviar, se preparar. Quando olhamos para um casamento, aqui, terreno, o dia da noiva, aquele dia
que ela se prepara dos pés à cabeça para se encontrar ali no altar com o seu amado, com o seu noivo, o seu futuro marido. Ela prepara o cabelo, ela prepara a maquiagem, ela prepara as suas vestes, se perfuma. De igual modo, a noiva do Cordeiro ainda mais deve se preocupar com isso. Ela deve estar de fato linda, bela, preparada, santificada para encontrar com o seu amado. E essa espera deve gerar essa expectativa em vocês, essa expectativa de purificação, porque além de nos dar esperança, nos encoraja para a vida diária. Quando nós temos de fato esse desejo de ver a Jesus, quando nós temos de fato esse anseio pelo dia em que Ele virá ao nosso encontro, então haverá em nós essa expectativa crescente, essa paixão e esse apego por estar pronta, preparados para vê-lo, para encontrar com Ele. E Deus, esse Deus que está reinando, Ele se importa tanto conosco, Ele se importa tanto que nós estejamos preparados, que Ele nos alerta, Ele nos ensina, Ele nos dá o Espírito Santo que vai nos revelando todas as coisas, vai nos ensinando para que nós não desviemos os nossos pés do caminho que conduz a Ele. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Mestre. Aquele que vem nos buscar é aquele que tem também nos feito permanecer de pé. Nós não somos nada, queridos. Nós não podemos realizar coisa alguma no tocante à vida espiritual, se não formos guiados, instruídos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é tudo que nós temos, é tudo que você tem. A tua força vem dele. Jesus nos adverte contra a aceitação dessas coisas. Observem o tempo em que temos vivido. Ouça, julgue o que você ouve, retém o que é bom e rechaça aquilo que não provém de Deus. Põe para fora, vomita todo o ensino que te levou para distante da verdade do Senhor, que tirou a sua liberdade em Cristo e transformou você apenas em um cumpridor de regras, no religioso, muitas vezes lindo, bonito por fora, mas seco, sem vida por dentro, como a terra árida que não produz nada. Que a água do Espírito nos faça jardim do Senhor, que sejamos preparados por Ti, Senhor, que sejamos preparados por Ti. Estamos num tempo em que as pessoas querem algo que seja palpável, não lhes basta mais a palavra de Deus, não é mais suficiente o ensino do Evangelho, elas querem tocar, elas querem possuir, elas querem conquistar coisas.
quando a nossa maior preocupação deveria ser permanecer em Cristo, para que Ele permaneça em nós, e nós sejamos, no dia em que Ele preparou, de fato coroados com glória, mas diante do Senhor, por não negarmos a sua verdade, por não termos em nosso coração outros deuses, ídolos gerados a partir das nossas próprias vontades e paixões. Maior prêmio é esse, é o próprio Cristo. Mas as pessoas querem colocar a sua fé em objetos, em pessoas, em sistemas, em igrejas. Olha para Cristo. Dele vem a tua salvação, dele vem, Ele é tudo o que você precisa. E Ele está despertando alguém aqui nesta manhã para entender essa verdade. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Acho que esse é um texto tão claro, né, que dispensa explicações. Tudo aquilo que foge do que foi ensinado desde o princípio, como algumas pessoas têm trazido, né, um novo evangelho, estranho ao de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos alerta também, ele diz que devemos considerar como maldito. E aqui nós lemos que são doutrinas de demônios, o diabo e suas sutilezas. Chega devagar, né? Nenhuma heresia ela nega totalmente a verdade. Eles vão usar a palavra de Deus, eles vão usar versículos isolados para te convencer de que, olha, está na Bíblia, mas geram novas religiões, novos conceitos, um novo entendimento, um entendimento à parte do que os autores de fato quiseram transmitir quando escreveram, quando profetizaram, quando pregaram. E isso é um perigo. Eu quero ser curado, então vou naquela igreja que está curando. Não me importa o que eles têm pregado, o que eles têm ensinado, eu só quero ser curado. Eu estou falido, eu vou para determinada denominação, porque lá as pessoas estão prosperando. Não importa o que eles vão pregar, o que eles vão ensinar, eu só quero prosperar. Ei-lo ali, olha, ele está lá. E as pessoas correm, e as pessoas vão. E quando são confrontadas, quando alguém chega para falar algo bíblico, entram numa discussão sem fim, sem argumentos plausíveis, sem respaldo bíblico, porque não se pode defender o que Deus mesmo condena em sua palavra, mas eles querem achar argumentos. Você é muito religioso, você está lendo demais a Bíblia, você vai ficar louco. Quantas pessoas já não ouviram isso? Fulano leu a Bíblia toda e ficou doido.
Isso é ridículo. A letra mata. Essa a gente ouve bastante. A letra mata. A lei de fato, sozinha, ela vai matar você, porque você é incapaz de cumprir a lei de Deus. Mas Cristo cumpriu a lei. E nós somos, eu preguei sobre isso, nós somos justificados por Cristo e não pela lei. A lei ela só te mostra que você é incapaz mesmo, que você é um pecador, uma pecadora, que não pode realizar nada, espiritualmente falando. E aí a nossa dependência de Deus, e aí está a ação do Espírito Santo, em converter o nosso coração, e nos levar a uma nova vida, uma vida digna, uma vida íntegra diante do nosso Deus. Perfeitos? Ainda não, mas caminhando para esta perfeição, sendo aperfeiçoados dia após dia, porque Deus está operando em você, Deus está fazendo a obra em você, Ele não parou não. Todo cristão deveria usar uma plaquinha, né, em obras, porque às vezes as pessoas procuram perfeição na gente. Perfeito é Cristo, mas isso nos mostra que nós devemos perseguir essa perfeição. Deus não falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus está aperfeiçoando os vasos aqui. O oleiro, ele não se cansa de sujar as suas mãos no barro. Tem hora que ele vai dar uma apertada mais forte, e aí você, oh Senhor. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Segundo sinal, as guerras, né, e rumores de guerras. Verso 6 diz o seguinte: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, está só começando. Meu Deus, Gerson. O autor desse evangelho, ele não está falando apenas sobre a destruição de Jerusalém. Ela aconteceu. Quantas vezes Jerusalém foi reconstruída? Esta foi somente uma antecipação de tudo aquilo que ainda há de acontecer. Haverá ainda muitas guerras, rumores, narrativas de ataques armados, guerras. Esse assunto não morreu, e ele estará cada vez mais presente daqui para frente. A palavra fim aqui nesse versículo indica o fim do presente tempo, o início de uma nova era de justiça e retidão universais. O mundo como conhecemos já não mais existirá. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Olhem para o contexto atual. Guerra na Ucrânia, guerra em Israel, um cenário de trevas, um cenário de morte, abuso sexual, crianças tratadas como animais, enjauladas, mortas, decapitadas. Parece coisa de filme, e um filme de terror, mas está acontecendo hoje, está acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui.
deveríamos refletir mais sobre essas coisas. Fomos agraciados com esse tempo de paz aqui no Brasil, e eu acho que isso foi até um problema. Às vezes o pastor Alex falando, ou o nosso irmão Jefferson pregando também, parece que nós somos adeptos, né, à perseguição. Não é isso. Mas esse tempo de bonança, de paz, de liberdade, transformou a igreja brasileira nessa tristeza que nós assistimos hoje. Nesses lugares, se você confessa Cristo, agora não falando sobre a Ucrânia, né, falando sobre, por exemplo, Palestina, Oriente Médio, dependendo da região, se você confessa Jesus Cristo, você é morto, você é torturado. Então ninguém que de fato não acredite que Jesus Cristo é o Senhor, vai proferir tal coisa. Mas aqui no Brasil parece que é bonito, é status você dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico, né? Nós vemos até artistas, né, famosos, com a vida totalmente devassa, totalmente contrária à palavra de Deus, sem nenhuma modéstia, sem nenhum testemunho, dizendo: eu sou cristão, e todo mundo aplaude. E quando às vezes nas redes sociais eles têm alguma conduta que não condiz, né, com aquela fé que eles dizem seguir, e alguém vai lá e faz uma crítica, tem 500 mil outros defendendo a atitude daquela pessoa como legítima, em detrimento da palavra de Deus. A igreja brasileira precisa voltar a Jesus. A igreja brasileira precisa ser restaurada por Jesus. A noiva precisa se preparar, a noiva precisa se santificar, a noiva precisa voltar ao seu lugar. Terceiro sinal, fomes. Versículo 7: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. A fome, ela acompanha, queridos, a guerra. Dependendo da arma que se use, digamos uma arma química, ela pode poluir, contaminar as fontes de água potável e trazer sede. Pode acabar com a lavoura, com o gado, e trazer fome. E com isso também pestes. Passamos por 2 anos de pandemia, um período complicado. Perdemos muitos irmãos, familiares, amigos. E pense, isso é só o princípio. No mundo hoje, muitas nações ainda são afligidas por guerras territoriais, políticas, religiosas, ideológicas. No Brasil nós estamos enfrentando esse momento, uma guerra ideológica. Quantos têm se levantado contra aqueles que de fato têm falado a verdade, pregado o evangelho, pregado a palavra de Deus como ela é, como a Bíblia diz que tem que ser? São taxados, né, de retrógrados, conservadores, atrasados no tempo,
Dizem que a Bíblia deveria ser atualizada para favorecer as suas práticas. Esse é o contexto do Brasil. E infelizmente, muitos pastores já concordam com isso. Muitos líderes já concordam com isso. Precisamos voltar ao início de tudo. Trilhões de dólares, queridos, muito dinheiro, é investido na fabricação de armas. Dinheiro esse que seria suficiente para solucionar o problema da fome no mundo, o problema da moradia no mundo, o problema do saneamento básico no mundo. Poderia se resolver a miséria. No entanto, os homens preferem gastar em algo não construtivo, mas destrutivo, em armas que podem acabar até mesmo com a própria vida deles. Quarto sinal: terremotos. Ainda no verso 7. No ano 46 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia, Herápolis e Colossos foram atingidas por um grande terremoto. E em 79 depois de Cristo, Pompeia foi destruída, devastada. Ao longo dos séculos, terremotos sacudiram o planeta Terra. E isso ocorre também agora. O mundo está sendo sacudido por terremotos, tufões, maremotos. Mas a gente está dormindo. A gente não, parece que não está acontecendo nada. Este é apenas o princípio das dores. Está só começando. Vem muito mais ainda. Vigiemos, oremos. Quinto sinal: perseguição. Versículo 9: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Queridos, muitos cristãos foram assassinados por Nero das maneiras mais perversas possíveis. Nossos irmãos eram vestidos com peles de animais e lançados às feras para serem devorados, para a diversão de algumas pessoas. Isso é terrível. Uns foram forçados a combater contra animais, outros crucificados, usados como postes para a iluminação da cidade, a ponto de faltar madeira na região. Isso é muito triste. Outros imperadores após Nero seguiram o mesmo exemplo, e a perseguição só aumentava, só continuava. E essa perseguição ocorre hoje, queridos. Na verdade, ela está acontecendo exatamente agora. Enquanto alguns brincam de vir à igreja, enquanto alguns brincam de servir a Deus, pessoas estão entregando a sua própria vida. Pessoas estão sendo fuziladas, afogadas, torturadas, decapitadas, enforcadas, enquanto nós brincamos de vir à igreja, enquanto nós brincamos de servir a Deus, enquanto brincamos de dizer que somos cristãos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Versículo 10: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É um cenário familiar para você? Porque para mim é. Olha a sua volta, quanto ódio.
Inveja, traição, sentimentos destrutivos, atitudes malignas. E essa perseguição, ela põe à prova a sua fé, ela põe à prova a minha fé. Tanto ontem, queridos, como hoje, a perseguição, ela age como uma peneira. É igual eu falei, ninguém vai colocar a cabeça a prêmio por algo que não acredita de verdade, por algo que confessa apenas de lábios e não de coração. Separa a palha do trigo. É como o fogo que purifica o ouro, o fogo que testa o vaso que foi moldado pelo oleiro. E há alguns resultados positivos. A fraternidade é fortalecida, né? Os irmãos se tornam mais chegados neste tempo. A fé é aprofundada, a esperança é avivada e a fidelidade a Cristo cresce. É uma vantagem, é um lucro inesperado pelos inimigos de Deus. Como no passado, eles ficavam sem entender. A gente mata esse povo, a gente tortura esse povo, mas a igreja só cresce, só aumenta. É como se o sangue deles fosse como semente. Os inimigos de Deus não esperavam por esse resultado. Verso 11: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Corrupção e engano no meio dos cristãos. A maioria dos falsos profetas, tristemente, estão se levantando dentro da própria igreja. Apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé verdadeira, é o abandono da palavra de Deus. Liberalismo. Um povo humanista, um povo que sequer acredita que Deus tenha poder para intervir na história. É como se Deus fosse um coadjuvante e o homem mesmo escrevesse a história. Tiram a soberania de Deus, humanizam o Senhor e divinizam o homem. Não precisa ir muito longe para ouvir uma pregação que te ensinará a determinar aquilo que você quer. Determina e Deus fará. Quem somos nós para dar ordens a Deus? Quem é você? Quem sou eu para dizer o que Deus tem ou não que fazer? Você não determina nada. Descansa em saber que você está nas mãos de Deus, e é Ele quem escreve a tua história, é Ele quem faz o que tem que fazer e desfaz o que precisa ser desfeito. Deus é soberano. Quem deu conselhos ao Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém é capaz. Verso 12: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Quando o cristianismo vai sendo diluído, quando ele vai desaparecendo da sua forma original,
obrigatoriamente há também o desaparecimento do amor, da fraternidade, da comunhão. A morte é gradual. Então a gente passa a não se importar tanto com o próximo, a não se importar com quem chora, a não se importar com quem se alegra, a não se importar com quem tem fome, a não se importar com mais ninguém. O egoísmo vai crescendo e nós nos preocupamos apenas conosco. Não deixe o amor esfriar. Não deixe o amor se esfriar. Não entre nesse declínio, nesta morte gradual. Seja avivado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Reacende, Senhor, a chama do amor nos corações. A unidade da igreja. Aleluia. Verso 13 e 14. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O autor aqui, queridos, está mostrando que as profecias de Jesus se aplicam a um período muito mais longo do que a destruição de Jerusalém. A gente está falando aqui da destruição de um evento, né, que vai atingir de uma forma tão poderosa, que vai mudar o mundo como nós o conhecemos. Não é um período curtinho. É preciso que tomemos em consideração, queridos, um período que será também evangelizado o mundo. Estamos no processo. No processo que nos leva ao fim da era atual. Quanto a nós, devemos esperar o fim nos nossos dias. Devemos estar preparados hoje, agora. Porque muitos têm aquela mentalidade: Jesus disse que voltaria, e isso já faz mais de 2000 anos. Está demorando, acho que eu tenho tempo para continuar do jeito que eu estou, e depois eu dou um rumo para a minha vida, eu me acerto com Deus. Tem gente que tem essa mentalidade, já tem essa mente cauterizada. Isso significa que você está correndo um sério risco. Presta atenção, desperta tu que dormes. Não cabe a nós sabermos o dia, nem a hora, mas cabe a igreja estar preparada, cabe a noiva estar pronta para a vinda do noivo. Jesus subiu para orar no Getsêmani, e ele levou alguns discípulos, e aí deixou eles num canto e foi um pouquinho mais para frente para orar. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Jesus já sofrendo ali, né? Pouca coisa depois ele seria entregue para ser morto. Ele vai de novo orar, e quando volta, os discípulos estão dormindo novamente. E ele faz isso uma terceira vez, e quando volta, os discípulos estão dormindo. Isso diz algo a respeito de nós.
Isso diz algo para você nessa manhã? Será que estamos na mesma condição, acostumados a frequentar a igreja no domingo e na quinta-feira, esporadicamente em uma reunião de oração? Mas estamos apáticos em relação a Deus, em relação à sua palavra, em relação à nossa vida, à nossa intimidade com Deus. Será que estamos dormindo, queridos? Responda para si mesmo. Será que eu tenho feito tudo o que eu poderia fazer? Será que eu tenho sido tudo que Deus me chamou para ser? Não sejamos, queridos, como as virgens imprudentes. Que não falte o óleo sobre a tua cabeça, que a unção do Senhor esteja sobre você. Faltou óleo aqui. E quando saíram para buscar, o noivo chegou. Quem estava pronto entrou. A porta foi cerrada, foi fechada, e quem chegou depois ficou de fora. Venha no horário marcado, se encontra no lugar secreto com teu Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo nesse tempo. Desperta o teu povo nesse tempo. Que não sejamos levados, Senhor Deus, a concordar com as obras infrutíferas deste mundo. Que a nossa fé seja fortalecida. Que sejamos renovados, Senhor Deus. Dá-nos a mente de Cristo, dá-nos a força necessária para que nós caminhemos em santidade, para que tenhamos intimidade com o Senhor, para que sigamos diante de Ti, conforme a Tua vontade, conforme o que estabeleces, conforme o Teu querer, Jesus. Perdoe os nossos pecados.